Visitando o Itaipu Rural Show, um evento que é organizado pela Cooper Itaipu em Pinhalzinho, no Oeste. Esse evento reúne todos os dias de campo da Cooper Itaipu e a gente veio aqui hoje conversar nesse departamento aqui de suínos sobre climatização de granjas. Quem vai nos ajudar com essa tarefa é o Daniel Simon, que é o técnico, o coordenador técnico, né, de suínos da Cooper Itaipu. Daniel, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pela presença. Então aqui no setor de suínos a gente está expondo alguns equipamentos e algumas genéticas de animais, né? E a gente tem hoje aqui instalado o sistema de climatização que é sob pressão negativa. Então você tem uma saída de ar onde que retira o calor de dentro da instalação e tem uma entrada de ar que entra ar refrigerado. Então o que a gente busca com isso? O maior conforto animal, que o animal se sinta bem, que ele consiga expressar o seu potencial produtivo, e se a gente consegue dar um conforto térmico para ele, a gente consegue ter um ganho em produtividade, né? Hoje essa tecnologia já está bastante acessível para o nosso produtor no campo e ela traz grandes resultados. Então o clima a gente percebe que está mudando, cada dia mais quente. Então essa tecnologia ela vem para ajudar o produtor, sim, a ter uma rentabilidade através do conforto que os animais têm dentro de uma instalação climatizada. Esse sistema funciona como, Daniel? E é um sistema caro para se aplicar na granja? Não, ele já foi caro, esse sistema. Hoje não se pensa mais em fazer uma granja nova sem fazer a climatização, né? Porque a gente perde muito nos dias de calor, você tem uma perda que você não consegue recuperar com o manejo. Agora, se você climatizar, apesar de ela ter um custo hoje, mas ele se paga muito facilmente com o retorno que existe. Então, basicamente, é uma entrada de ar que refrigera e um exaustor que retira, fazendo, você tem todos os parâmetros que você pode regular, você tem um painel de controle, onde você põe todos os parâmetros que você quer atingir, tanto de temperatura, umidade, velocidade do ar. Com isso, a gente consegue ter um retorno bem interessante. O suíno sofre muito com o calor? Sofre. Depende da categoria, né? Essa que é a dificuldade muitas vezes de a gente trabalhar com uma granja de suínos, que a gente tem dentro de uma instalação várias categorias de animais, desde a mãe, a matriz, que produz o leitão, que tem uma sensibilidade ao vento muito maior, ao frio. Então a gente tem que adequar hoje essas categorias todas, né? Então a fêmea precisa de um frio maior, né, uma climatização mais baixa, e o leitãozinho com uma temperatura um pouquinho maior. E a gente tem as alternativas dentro da instalação, climatizando a granja, e para o próprio leitão, o escamoteador, né, que tem uma temperatura controlada, né, que ele se aquece ali. Então hoje, com certeza, isso dá um bom retorno. O que é uma temperatura boa para ele render bem? Para a mãe, para a matriz, vamos falar assim da matriz do leitão, a gente fala hoje em torno de 20 graus a 21 graus dentro da instalação, né? Depende muito da velocidade do ar. E o leitão tem uma temperatura necessária de 30 a 31 graus, o leitão recém-nascido. Então, para você, dentro da mesma sala, muitas vezes, conciliar essas duas temperaturas, que é o complicado. Por isso que vem esses equipamentos que tem todo o controle automatizado para você conseguir atingir esses parâmetros, tanto para a categoria mais sensível quanto para menos sensível. O quilo do suíno está valendo R$ 3,60 em Chapecó, R$ 4,10 em Canoinhas e R$ 4,20 em Rio do Sul. Esses preços são válidos para os produtores independentes. Bom, e aproveitando a nossa passada aqui pelo Itaipu Rural Show, a gente vai conversar agora com o Diego, que é um técnico agrícola e vai poder nos ajudar aqui a entender melhor o cultivo protegido. Diego, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao RIC Rural. Quer dizer, a nossa região aqui, o Sul, acabou se tornando necessário esse tipo de proteção, desse tipo de cultivo? Sim, hoje é uma grande tendência o sistema de cultivo protegido. Por quê? O cultivo protegido ele dá mais garantia ao produtor rural. Garantia o quê? Intempéries climáticos, chuva em excesso, algum granizo, principalmente nessa época do ano, calor, né? Então, apesar da gente estar dentro de uma estufa, que é uma sensação térmica alta, né? A gente tem dentro da estufa o nosso telado, que o telado, querendo ou não, ele diminui a temperatura em pelo menos 5 graus. E isso para a planta é muita coisa. E faz um grande diferencial em todo o cultivo dela, em todo o ciclo dela, conseguindo que tu aumenta aí a produtividade, ou seja, a amplitude de produção ao longo aí do cultivo dentro da estufa, que é esse o teu objetivo. Perfeito. O que dá para cultivar dentro de uma estufa? Então, dentro de uma estufa, a gente pode cultivar praticamente todas as variedades, né? Claro, vou cultivar uma variedade, um repolho, uma brássica de forma geral, um brócolis, posso cultivar, posso.
Agora, economicamente, existem outras culturas que são muito mais vantajosas para o produtor rural, como é o caso do tomate, o caso do pimentão, folhosas de forma geral, né? Principalmente nessa época, as alfaces, rúcula, enfim, né? E na situação que a gente está hoje, em termos de temperatura, né? E a região que a gente está, que é o sul do país, a gente tem que ter uma garantia muito grande, ou seja, de 100% de colheita. Senão a gente não vai conseguir ter recurso, o produtor não vai conseguir ter recurso para garantir uma próxima safra, né? Custear uma próxima safra. E falando em custo, o custo de produção numa estufa é maior do que o sistema tradicional? Sim, é um pouco maior pelo fato de ter o custo de instalação da estufa, todo o processo de amortização, sem dúvida. Consequentemente, você consegue produzir um produto de maior qualidade, né? O que é essa maior qualidade? Indo para o segmento de tomates, né, os tomates especiarias, que são segmento, por exemplo, mini italiano, o amarelo do tipo cerejinha, ou cereja tradicional, ou o grape, que é o tipo uva, você dentro da estufa você consegue garantir um nível de açúcar maior, né? Ou seja, é um fruto mais doce, mais saboroso. E isso é um grande diferencial lá no ponto de venda, né? Lá no produtor que faz a feira, no produtor que atende um supermercado, enfim. Hoje a gente consome, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1/3 do mínimo necessário. Ou seja, quer dizer que esse mercado vai triplicar. Como a gente vai fazer que esse mercado triplique? Com produtos diferentes, com produtos com sabor diferenciado, né? Com formato diferenciado, né? É o que a gente sempre diz. E a gente comenta em nossas reuniões, em nossas palestras, como é que a gente vai convencer uma criança, um adolescente a comer uma fruta ou uma hortaliça ou um legume? Ela tem que ter um diferencial para despertar o interesse, né? Formato e sabor são dois grandes diferenciais, com certeza, e são grandes atrativos, né? Perfeito, Diego. Muito obrigada pela nossa conversa. Viu? Um bom dia para você. Bom dia para você também. Tudo de bom. Agora vamos para o intervalo comercial e na volta você vai aprender a fazer um aperitivo que dá para fazer para o almoço de hoje ainda. E também vamos visitar um hotel fazenda.